Quero, neste instante, na pessoa do pastor Newton dos Santos, cumprimentá-lo e cumprimentar também toda a junta executiva, na pessoa do pastor Ezequiel Montanha, cumprimentar toda a diretoria da Caixa, na pessoa dos pastores jubilados que aqui estão, pastor Seno, pastor Arceri, cumprimentar a todos os pastores jubilados, na pessoa da pastora Regina, cumprimentar todas as mulheres, irmãs, obreiras, esposas de pastores que estão participando desta marcante convenção. Quero, nestas palavras introdutórias, agradecer ao pastor Newton pelo carinhoso convite, em meu nome, em nome de minha querida esposa, irmã Sheila, dos meus dois filhos preciosos, o Abner e o Kemuel, agradecê-lo, pastor Newton, pelo convite para vir estar convosco. Na verdade, é um momento singular para a minha vida, poder desfrutar da amizade, da amabilidade e da amizade de todos os queridos irmãos e irmãs. Aqui estamos fazendo amigos e sendo abençoados através da vida uns dos outros. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Sérgio Melfior. Estivemos alguns meses atrás lá na sua igreja, sua cidade, e é sempre bom vê-lo e estar com ele. Quero também, neste momento, irmãos, agradecer a duas pessoas em especial, que nos transportaram e cuidaram de nós com muito carinho durante a minha estada aqui. Um pastor Loenilson, que me recebeu em Chapecó, me trouxe aqui com muito carinho, muita segurança, e fez toda a logística da nossa chegada aqui à convenção. E outro pastor Abner, que está ausente, já retornou, mas também, de igual modo, cuidou de nós com muita deferência. E eu quero, aqui nesse instante, deixar minha palavra de gratidão. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Mac Anderson, um amigo, um exímio ensinador. Deus tem o usado na área da família, e eu volto para casa sendo o melhor esposo, sendo o melhor pai e sendo o melhor filho. Graças a Deus, o Senhor tem alcançado a minha vida e eu estou retornando para casa melhor do que cheguei, graças ao bom Deus. Quero, meus irmãos, também louvar a Deus pela vida do pastor Sandro Guedes, que está ministrando louvor aqui, com muita propriedade e particularidade. Que Deus te conserve nesta simplicidade e usando desta maneira linda. Convidá-los para que abram suas Bíblias comigo, na segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo de número 3. Enquanto vocês localizam a passagem bíblica anunciada, quero rogar a oração dos irmãos por mim, para que o Senhor continue com as mãos estendidas, nos abençoando de forma graciosa, como tem feito até aqui. Conto com a amizade, o carinho e a oração de todos vocês. E quero dizer-lhes que, estando ou passando por Araraquara, no estado de São Paulo, por gentileza, nos dê a alegria de um cafezinho conosco. Estamos ali na Assembleia de Deus, prontos para recebê-los com muita alegria. Por gentileza, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, quem encontrou, diga amém. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Podemos assentar, por gentileza.
Consultei a Deus ontem à noite, pedindo inspiração para compartilhar uma palavra convosco, e veio ao meu coração de forma muito forte esse texto e esta palavra que eu quero repartir com os irmãos de forma muito rápida, até porque já ouvimos bastante esta manhã e de forma muito inspirada, tanto o pastor Mark Anderson como o pastor Newton transmitiu-nos aqui uma palavra da parte de Deus. Porém, cabe e pesa sobre mim a responsabilidade e devo, nesta manhã, tão somente dizer aos meus irmãos sobre 3 convicções que geram esperança. Então, a palavra desta manhã são convicções para a vida de um obreiro. Na verdade, meus irmãos, a cidade de Tessalônica, hoje conhecido como Salônica. A origem deste nome é interessante. Quando o rei Filipe, pai de Alexandre Grande, foi vitorioso em uma batalha na Tessália, que era uma parte central da Grécia Antiga, a sua esposa estava grávida e deu à luz a uma filha. E em homenagem a esta vitória nesta batalha, ele colocou o nome na filha de Tessalônica. Tessalônica cresce, casa-se com Cassandro, e Cassandro constrói uma cidade, e para homenagear a sua esposa, ele coloca o nome nesta cidade da região nordeste da Grécia, de Tessalônica, de maneira que a cidade, o nome significa vitória. Era a capital da Macedônia, uma cidade próspera, abrigava um dos principais portos do Mar Egeu, um ponto estratégico para o comércio do Império Romano. Porém, Tessalônica, não obstante ter a sua prosperidade, era uma cidade onde havia um ambiente pagão e imoral. Nesta cidade havia muitos santuários e divindades gregas, muitos santuários a divindades egípcias. E a adoração aos ídolos nestes santuários transformavam-se em flagrantes de promiscuidade. A adoração aos ídolos era regada a muita bebedeira, a fornicação, que por sinal para eles não era considerado pecado, e também muitas relações sexuais extraconjugal. E além de tudo isso, em Tessalônica acontecia também o culto ao imperador. Nesta cidade próspera, nesta cidade que era cheia de um ambiente pagão e imoral, Paulo e Silas chegam após aquela experiência traumática e sobrenatural que tiveram na cidade de Filipos, quando juntos cantavam perto da meia-noite, e Deus, com um terremoto, fez tremer a prisão, e as portas do cárcere se abriram, e eles ficaram livres. E libertos como foram, disseram ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Depois de passarem por esta experiência, que foi traumática, mas também sobrenatural, eles então chegam a Tessalônica para, como de costume, Paulo fazia, vão até a sinagoga e começam a pregar o Evangelho. Fizeram isso por 3 sábados. E Paulo prega um Evangelho que funciona. Que Evangelho é este que funciona? Paulo prega um Evangelho que não busca a glória dos homens. Paulo prega não para ter aplausos dos homens. Paulo prega não em busca de fama. Paulo prega não em busca de reconhecimento humano, mas Paulo prega cheio da autoridade e da graça de Deus. Que evangelho é este que funciona? É um evangelho que não está restrito a teorias. Paulo diz: quando fui ter convosco, não fui com persuasão de palavras. Na verdade, o evangelho que funciona é um evangelho que
não é simplesmente de teoria, mas um evangelho no poder de Deus. E muitas vezes nós somos, como pastores, desafiados a sermos instrumentos do poder de Deus para a pregação do evangelho. Eu me lembro que num desses dias atrás, quando eu estava descendo do púlpito, o pastor, o comandante do corpo de bombeiro da cidade, que era membro da igreja, o irmão Leandro, ele me procurou e me disse: pastor, eu preciso falar com o senhor urgente. Marquei com ele para o outro dia, na quarta-feira, no gabinete pastoral. Recebi ele e a esposa, a irmã Cláudia. Estava conversando com eles e eles, em lágrimas, estavam me dizendo. Leandro dizia: pastor, a Cláudia está grávida. O senhor sabe que nós viemos de Campo Grande. Cláudia está fazendo o tratamento neonatal lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E quando os médicos foram examinar a criança, diagnosticaram uma anormalidade. A criança está com a cabeça maior do que o normal. Resumindo, a criança está com hidrocefalia, cabeça d'água. Quando ele disse isso, começou a chorar ele, a esposa, e ele me disse: eu já estudei tudo a respeito, eu sei as consequências desta enfermidade. E eu disse: Leandro, então nós vamos orar. Entramos em oração naquele dia, naquela manhã, ali naquele gabinete pastoral. E orando nós buscamos a presença do Senhor de tal maneira que sentimos a glória de Deus. Eu pedi a Sheila para que colocasse as mãos sobre o ventre da Cláudia e repreendesse a enfermidade. A Sheila colocou as mãos sobre o ventre dela e começou a repreender a enfermidade, a ordenar que a cabeça da criança voltasse à normalidade. Aconteceu que eles foram embora para o tratamento em Campo Grande no outro dia. Eles me ligam à tarde dizendo: pastor, um milagre aconteceu, a cabeça da criança voltou ao normal. Resumindo, eu apresentei o Brendo ao Senhor e hoje ele é uma criança de aproximadamente 5 anos, perfeita para a glória do nome do Senhor. O Evangelho, meu amado e querido irmão, não é apenas de teoria. O Evangelho é manifestação do poder de Deus. E Deus vai te usar na sua cidade, na igreja onde você serve, por onde você pregar o Evangelho, para que você seja um instrumento da manifestação do poder e da glória do Senhor nosso Deus. O evangelho que funciona não é um evangelho cheio de pretexto, um evangelho com interesse financeiro, onde alguém prega por conta de uma oferta, alguém prega por conta de um salário. Não, senhores, o evangelho genuíno é por uma chamada ardente que arde no nosso coração. O evangelho genuíno não é um evangelho que tem e traz palavras lisonjeiras para massagear o ego de alguém. Mas o evangelho, disse Paulo, ele tem que ser pregado em poder, no Espírito Santo e com convicção. E é este evangelho que Paulo anuncia em Tessalônica. E com o poder do evangelho que ele anuncia, nasce a igreja. A igreja nasce, na sua maioria, de gregos. Haviam também algumas mulheres distintas, pois na Macedônia, as mulheres, diferente das mulheres judias, elas tinham posição social elevada, elas exerciam cargos públicos, elas tinham direitos civis, eram inclusive empresárias, como Lídia, que era uma vendedora de púrpura. Haviam inclusive monumentos em homenagem às mulheres. E na igreja da Grécia, na igreja de Tessalônica, haviam algumas mulheres distintas. Poucos judeus haviam se convertido, mas esta igreja, ela tornou-se para Paulo a esperança. Esta igreja tornou-se para Paulo um gozo. Esta igreja tornou-se para Paulo a coroa. Inclusive Paulo diz que a igreja era a sua coroa. A igreja tornou-se para Paulo glória.
A igreja de Tessalônica tornou-se uma igreja modelo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 7, Paulo diz que de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Paulo, meus irmãos, agora ele escreve esta carta que nós lemos esta manhã para a igreja de Tessalônica. Quando é que Paulo escreve esta carta? Ele escreve no ano 50 a 52 depois de Cristo. Ele escreve esta carta estando em Corinto. E exatamente na chegada de Timóteo e de Silas, 6 meses após ele ter escrito a primeira carta aos Tessalonicenses, ele escreve esta carta, a segunda carta aos Tessalonicenses. E ele escreve com um objetivo. Primeiro objetivo, exortar os Tessalonicenses a ficarem firmes e a trabalharem pelo sustento. Parece-nos que havia na igreja de Tessalonicenses alguns irmãos desocupados, alguns irmãos que estavam ociosos. E Paulo escreve dizendo a eles no capítulo 3, versículo 10 a 12, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Paulo diz a eles, trabalhem. Jesus deu o exemplo. Jesus, ele disse, e João registrou no capítulo 5 e versículo 17, e Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Em segundo lugar, Paulo diz para eles trabalharem, porque para a sua manutenção, para a manutenção dos seus e de quem tivesse necessidade. Em outra carta, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 28, Paulo escreve, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então Paulo escreve aos Tessalonicenses para corrigir este erro que estava acontecendo. Alguns irmãos ociosos, não querendo mais trabalhar, preguiçosos, sendo dependentes de outros para sobreviverem. Mas Paulo também escreve, em segundo lugar, com o objetivo de corrigir um entendimento errôneo a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo faz isso trazendo para eles a palavra que está registrada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Paulo diz, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho do perdão, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo aqui lhes assegura que o Senhor Jesus ainda não havia arrebatado a igreja, que Jesus ainda não havia voltado, porque o anticristo haveria de se manifestar. E prosseguindo a leitura,
inclusive Paulo diz que ainda há na terra a operação do Espírito Santo que resiste à operação do iníquo. De maneira que Paulo, corrigindo este pensamento errôneo a respeito da vinda de Jesus, ele então parte para o terceiro objetivo ao escrever esta missiva. E qual era o objetivo de Paulo? O terceiro objetivo era encorajar os crentes perseguidos. E exatamente no versículo de número 3 do capítulo 3, Paulo fala para eles uma palavra com muita convicção, que deve se tornar convicção para todos nós, obreiros e obreiras do Senhor. Paulo diz: mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. 3 palavras, e eu encerro aqui, que Paulo transmite para animar, para encorajar aqueles irmãos. A primeira palavra: Deus é fiel. E que nós saiamos daqui esta manhã, início de tarde, com esta convicção em nós, porque nós, obreiros, precisamos de ter esta convicção. Deus é fiel. A palavra que Paulo usa aqui é pistos, digno, uma pessoa digno de confiança. Paulo está dizendo: Deus é digno de confiança. Paulo está dizendo: Deus é digno de crédito. Paulo está dizendo: Deus é verdadeiro. E por que Deus é fiel? Por conta da sua natureza. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Deus não é homem, Ele é fiel. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que ainda que você, homem, seja infiel, Ele, Deus, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel por conta da sua história. No Salmo 147, versículo 13, o salmista diz que Deus é fiel nas suas promessas. No Salmo 33, versículo 4, o salmista diz que Deus é fiel em tudo o que faz. No Salmo 144, o salmista diz que Deus é aliado fiel. Lá em Neemias capítulo 9, versículo 32, está escrito que Deus é fiel às alianças que faz. Meu amado e querido irmão, levante a sua mão esta manhã, início de tarde, e dê glória a Deus, porque Ele é fiel. Glória a Deus, Ele é fiel, porque nunca abandona. Deus nunca te deixa só. Você pode me ajudar, por gentileza? Aperte a mão da pessoa que está aí ao teu lado e diga para ela: Deus é fiel, Ele nunca te deixa só. É a nossa ansiedade que impede-nos de termos a visão da presença de Deus conosco. Aqueles discípulos estavam indo a caminho de Emaús, quando de repente um viajante se aproxima e pergunta: quais palavras são estas que arrazoando trocais entre vós? E ele diz: és tu o único viajante que não conhece as coisas que têm acontecido? E ele diz: quais? Permanecem conversando, sem perceberem que era a presença gloriosa do Senhor Jesus que ali estava. Porém, quando o viajante pega o pão
para dar graça, um olha para o outro e diz: eu conheço esta oração, eu conheço este timbre de voz, eu conheço esse jeito de pegar o pão. Porventura, não ardia o nosso coração quando Ele estava falando contigo? Era a presença gloriosa do Senhor. Você pode estar querendo voltar para Emaús, abandonar tudo, deixar às vezes até o ministério, mas Deus te traz esta manhã aqui para te dizer: não pare na jornada, não abra mão do ministério, não abra mão da chamada, porque aquele que é fiel não te abandona jamais. Ele está contigo, Ele prometeu estar conosco em todos os lugares. Se passares, quando passares, Ele não disse se passares, porque ser é uma condição, mas quando passares, haverá momentos que nós vamos passar pela fornalha, haverá momentos que nós vamos passar pela cova, há momentos que nós vamos enfrentar rios, mas meu amado e querido irmão, tenha convicção, Deus é fiel, e Ele disse: quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que fores. A presença do Deus fiel será contigo. A segunda palavra, Ele te fortalecerá. Glória ao nome do Senhor. Há diferentes traduções. Na Almeida Revista e Corrigida, diz confortará. Na Almeida Revista e Atualizada, diz confirmará. A NVI traduz, a tradução mais próxima do original, que diz: Ele te fortalecerá. Amados irmãos, os heróis da fé sentiram fraquezas, sentiram momentos que faltou e esvaíram-se as forças. Jeremias, ele disse: sou uma criança. Paulo, ele ora a Deus e diz: Senhor, tira o espinho da minha carne. E o espinho continuou. Ele orou outra vez e disse: Senhor, tira o espinho da minha carne. E o espinho continuou. Ele orou a terceira vez e disse: Senhor, tira o espinho da minha carne. E Deus responde para ele: Paulo, o espinho vai continuar, mas a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória ao nome do Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos sem forças também. Nós não somos super-homens. Muitas vezes as forças nos faltam. Muitas vezes nos sentimos desanimados. Muitas vezes nos sentimos desvanecidos. Nem todos os dias são dias de sol. Nem todas as noites são noites de estrelas. Existem dias cinzas. Existem dias de nuvens espessas. Existem momentos na nossa vida que nós nos sentimos como Abraão, quando estava naquela tenda. Abraão recebe uma promessa aos 75 anos, uma chamada: sai da tua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão recebe uma promessa. 11 anos haviam se passado, a promessa de ser pai de uma multidão não havia se cumprido. Abraão escolhe usar os seus próprios métodos e diz para Deus, naquele dia escuro e sombrio da sua vida:
O Senhor não cumpriu ainda a promessa. Um nascido na minha casa será o meu herdeiro. O Damasceno Eliezer será o meu herdeiro. Deus, então, naquele instante, diante das dificuldades de Abraão, que estava sem forças na tenda, ele entra na tenda, pega Abraão, tira Abraão de dentro da tenda e diz para Abraão: Abraão, olha para os céus, conta as estrelas, se você pode contá-las, porque assim será a tua descendência. Abraão sai da tenda e conta estrelas. E o que eu acho mais interessante é que Deus, para nos fortalecer, Ele faz a gente contar estrelas. Ele faz a gente levantar a cabeça. Gênesis capítulo 15, versículo 5, diz-nos assim: então o levou fora e disse: olhe agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será a sua descendência. A impressão que me dá é que Abraão sai da tenda de cabisbaixo, desanimado, sem esperança, mas Deus diz: levanta a cabeça, Abraão, olha para cima, Abraão, levanta a sua cabeça e conta as estrelas dos céus. E Abraão não pôde contá-las porque eram muitas, mas Gênesis 15, 12 me mostra um milagre. E o milagre diz que, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Quando Deus tira Abraão da tenda e manda ele contar as estrelas, era de dia. E só um Deus interessado em renovar as forças dos seus filhos pode mostrar estrelas no céu sendo dia. Esta manhã o Senhor vem aqui para te tirar do casulo da sua tenda e te fazer levantar a cabeça e olhar para o céu e contar as estrelas mesmo de dia, porque assim será o mistério de Deus na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Ele te fortalecerá. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido, dando glórias ao Senhor nosso Deus. Tem alguém para ser fortalecido aqui esta manhã? Onde estão os que querem ser fortalecidos por Deus e em Deus esta manhã? Levante bem alto a sua mão, permaneça com ela levantada e, por gentileza, glorifique ao Senhor teu Deus. Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. Abraão foi fortalecido glorificando ao Senhor. Glorificar ao Senhor aqui é literalmente dar glória a Ele, mas é também se submeter à orientação e o projeto dEle. Esta manhã seja fortalecido, se submetendo ao projeto de Deus, porque ainda tem estrelas no céu brilhando e há esperança para você. Tenha esta convicção, o Senhor te fortalecerá. Glória a Deus. Você pode dizer ao irmão que está aí ao teu lado: o Senhor te fortalecerá. Pastor, o Senhor te fortalecerá. O Senhor te fortalecerá. O Senhor te fortalecerá. O Senhor te fortalecerá. Você não vai sair daqui cabisbaixo. Você não vai sair daqui vitimado. Você não vai sair daqui com autocomiseração. Você vai sair daqui com a cabeça erguida, com o peito empolado, dizendo: o Senhor me visitou na convenção. O Senhor me fortaleceu na convenção. O Senhor vai abrir portas. O Senhor vai prosperar a igreja. O Senhor vai fazer milagres acontecerem. O Senhor fortalecerá. E encerro dizendo-lhes a terceira convicção que é necessário que todos os obreiros tenham: Ele guardará do maligno. Deus é fiel.
te fortalecerá e te guardará do maligno. Glória ao nome do Senhor. Nossa batalha não é contra carne e sangue, Paulo disse, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Paulo está dizendo duas verdades aqui. A primeira verdade é que a minha guerra não é contra o meu irmão. A minha guerra não é contra a minha irmã. A tua guerra não é contra o seu irmão. A tua guerra não é contra a sua irmã. A segunda verdade que Paulo está dizendo aqui é que esta batalha não é uma batalha de igual para igual. Eu sou carne e eu tenho uma guerra contra espíritos, contra aqueles que atuam nas regiões celestiais. Porém, meu amado e querido irmão, eu tenho uma promessa, e a promessa é que eu sou de Deus, e o maligno não vai me tocar, o maligno não vai lhe tocar, porque você está escondido em Deus. Satanás quis peneirar Pedro, mas não pôde, porque o Senhor lhe guardou. Esta convicção você precisa de ter. O inimigo não tem prazer na tua vida. Ele quer peneirar você. Você dá prejuízo para Satanás. Você dá prejuízo para os reinos das trevas. Você é um dinamite na mão de Deus. Onde você chega, a diferença acontece. Como vimos nos vídeos e muitos outros anônimos que fazem a diferença. Onde chega, onde você coloca a planta dos seus pés, vidas são restauradas. Famílias são restauradas, onde você chega, milagres acontecem, a bênção de Deus te acompanha. Satanás não tem prazer na tua vida e quer armar contra você. Satanás não tem prazer na prosperidade desta convenção. Satanás não tem prazer na prosperidade e na visão dinâmica do pastor Newton. E quer minar suas forças, mas esta manhã o Senhor me levanta aqui com a autoridade do Espírito Santo para lhe dizer: Deus é fiel, te fortalecerá e te guardará do maligno, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor te guardará e te livrará do maligno. Deus os abençoe no nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, se for possível, oferecer tua mão à pessoa que está aí ao teu lado. Glória a Deus. Oh, o Senhor fala conosco nesta manhã. Eu sou fiel, eu te fortaleço, eu te guardo do maligno. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor é quem te guarda. Ele guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída. Oh, recalamassúria, churimicandalavaraxandaraia. Se for possível, segure a mão da pessoa que está ao teu lado. Levante a mão dele com a sua esta manhã. É uma manhã de renovo. É uma manhã de fortalecimento. É uma manhã de convicções de que Deus é fiel, de que Ele não permitirá que a fraqueza nos destrua, que Ele nos guardará do maligno. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu te chamei. Eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar. Seja fortalecido. Deixa eu te usar.
usar. Seja fortalecida. Para salvar. Seja fortalecido Enquanto no eu Senhor. te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Seja fortalecido. Seja fortalecida em Deus agora. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja renovado em línguas estranhas. Abraão foi fortalecido, dando glória a Deus. Abra a tua boca e comece a glorificar ao Senhor teu Deus. Ele te fortalecerá. Ele é fiel. Ele te guardará do maligno. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja. Eu oro pelos teus pastores. Eu oro pelas esposas de pastores. Eu te peço, Senhor, ó Deus, nesta manhã, reafirma convicções aqui. Que eles tenham convicção de que tu és fiel. Que eles tenham convicção de que o Senhor os fortalecerá. Que eles tenham convicção de que o Senhor os livrará e os guardará do maligno. Em nome de Jesus, nesta manhã, vai fortalecendo esta minha irmã, vai fortalecendo este meu irmão. Nos fortaleça aqui, Senhor, em nome de Jesus. Para curar, deixa eu te usar. Para salvar, enquanto eu te uso. Aleluia. Cuido de Aleluia. tudo Aleluia. que te faz chorar. Aleluia. Dê um abraço pelo menos de 3 irmãos. E diga, saia fortalecido dessa convenção. Cumprimenta seu irmão. 1, 2, 3. E diga, saia fortalecido dessa convenção. Saia fortalecido em nome de Jesus. Eu quero te usar para curar. Eu quero te usar para salvar. Enquanto eu te uso, filho, eu cuido de tudo que te faz chorar. Que te faz chorar.